Palavra de Deus, queridos, livro de Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 8. Deuteronômio 11, a partir do versículo 8, está aí projetado para você. Abra sua Bíblia também, né? Aí seu celular, ou sua Bíblia física, para você acompanhar a leitura e a explicação da palavra. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis, e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, e da chuva dos céus beberás as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir, e de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis, e vos fartareis. Guardai-vos e não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e se vais a outros deuses. E vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-a nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Por quê? Se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus vos porá sobre toda a terra que pisardes, o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Amém. Ano novo, vida nova, é o que dizem por aí, né? Pois, de fato, há uma dose de verdade na frase, né? As mudanças de calendário, elas nos ajudam a organizar os nossos planos, os nossos projetos, de forma que, muito provavelmente, você traga no seu coração alguns projetos, planos, expectativas para o ano de 2023. Talvez você pretenda aí iniciar uma faculdade, um curso, namorar, se casar, ter filhos, comprar uma casa, trocar de carro, emagrecer, entrar na academia, viajar, entrar para a igreja, pagar suas dívidas, começar uma terapia, enfim. Há várias opções, vários objetivos, vários destinos, digamos assim, que nós podemos planejar e projetar para o ano de 2023. Bem,
Se aqui fosse uma palestra motivacional, né? Certamente você ouviria em algum momento as palavras procrastinação e foco. Mas, como os pastores não são os coaches, pelo menos não deveriam ser, então queria começar a conversar com você nessa noite sobre o que esses projetos, esses planos têm a ver com o seu relacionamento com Deus. Imagine que onde você quer chegar seria mais ou menos como a terra prometida do povo de Israel. Você tem planos, você tem sonhos, eles são legítimos, e Deus pode abençoar e você pode os realizar. E pode ser que em 31 de dezembro de 2023, todos os planos que você hoje tem na sua mente aconteçam. Já imaginou? Já imaginou? 31 de dezembro desse ano, exatamente tudo o que você sonha acontecer? Deus pode fazer isso? Pode. A minha pergunta é, como é que vai estar o seu coração no dia 31 de dezembro de 2023? Como é que você vai estar espiritualmente depois de decorrerem aí 12 meses, 365 dias? E se nesse percurso alguma tragédia acontecer? Então, essa pregação, queridos, ela é mais ou menos uma espécie de manual de sobrevivência. Como sobreviver espiritualmente em 2023. Porque, infelizmente, muitas pessoas não sobreviveram espiritualmente em 2022. Muita gente deixou a igreja, muita gente se desviou, muitos esfriaram na fé, muitos se perderam no caminho, muitos tropeçaram, não conseguiram levantar, muitos foram vencidos pelo desânimo. Isso em todas as igrejas, em todos os lugares. A questão não é julgar quem ficou para trás, mas a gente lembrar do conselho da palavra, da advertência. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E talvez a gente possa já estar caindo, bambeando. Nossa oração, queridos, é que os que caíram possam se levantar, que os perdidos possam se achar, que os cansados renovem a sua fé. Mas eu queria falar com você, para que você não desanime. Para que você que hoje crê, não seja vencido pela incredulidade. Você que hoje está aqui, não seja vencido pelo desânimo. Isso tudo, queridos, me levou ao livro de Deuteronômio. Há várias coisas interessantes aqui. O povo de Israel tinha caminhado muitos anos no deserto. Estavam próximos de chegar ao seu objetivo, a entrar na terra prometida. Era a etapa final da jornada, entrar na terra, tomar posse dela. Então, a pergunta é, qual é o perigo que o livro de Deuteronômio quer combater? É o perigo do esquecimento. Esquecimento. Por isso, o tempo todo o livro vai dizer para a gente, olha, lembra-te, não te esqueças. Na verdade, o conteúdo do livro de Deuteronômio é uma espécie de recapitulação dos mandamentos do Senhor, que aparecem lá em Êxodo, em Levítico e em Números. A terra era um presente de Deus para o povo, bênção de Deus, milagre de Deus. Como os seus objetivos, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos são, se acontecerem, serão bênção de Deus para a sua vida. A questão é que não se trata de apenas chegar à terra, não se trata apenas de você conquistar a sua bênção, mas de você não se perder
pelo caminho. Porque, queridos, corremos o grande risco, de chegar na terra prometida, sim, mas chegar sem a presença de Deus. Conquistamos a bênção, mas perdemos o relacionamento com Deus pelo caminho. Portanto, seja lá qual for o seu objetivo em 2023, eu queria que você levasse em consideração alguns princípios espirituais, princípios para que você sobreviva ao longo do ano. São princípios que, não importa o que aconteça ao longo do ano, garantem que você chegará no dia 31 de dezembro na presença de Deus. Eu não posso garantir, seria mentir para você, que os seus sonhos vão se realizar. Talvez sim, talvez não. Talvez nada do que você planejou vai acontecer. Talvez o seu 2023 seja pior do que 2022. É uma possibilidade, irmãos. Não sejamos ingênuos. Nós não controlamos todas as variáveis e circunstâncias. Mas podemos sim. E isso depende de atitudes que você precisa começar a tomar hoje. Você pode garantir que a sua vida espiritual não seja tão ruim quanto foi o ano passado. Você pode garantir que o seu relacionamento com Deus seja diferente. E isso depende de você tomar algumas decisões. Há várias coisas que eu gostaria de falar. E pensei, e cheguei em uma, né? Então, nessa noite eu queria falar com você sobre a importância da vida devocional. Entre várias, digamos assim, né, aquela coisa, por onde você começa? Vamos nessa mentalidade. Por onde você começa a trabalhar a sua vida? Ao longo desse mês de janeiro, nós vamos fazer algumas pregações sobre reconstrução. E qual seria, por onde eu começo a construir ou reconstruir uma espiritualidade saudável, um relacionamento com Deus? Então, a meu ver, isso começa pela sua vida devocional. Eu corro o risco aqui de ser repetitivo, essa é uma ênfase da nossa igreja, e se você já frequenta aqui a nossa comunidade, você já me ouviu falar disso algumas vezes. Entendo que é indispensável a nossa espiritualidade, a vida devocional, irmãos. Mas a questão é prática. Beleza, ok, bacana, mas e aí, na prática? O que é uma vida devocional? São momentos em que você para o seu dia a dia e dedica alguns minutos ao seu relacionamento com Deus. Então, devoção diz respeito a tempo. Tempo de qualidade na presença do Senhor. Ora, como tudo que é importante da vida, isso requer tempo, né? Devocionalidade precisa de tempo. Mas note, não se trata apenas de quantidade de tempo, mas também de qualidade, e principalmente de qualidade. Então eu ficaria satisfeito, note bem, se falasse para mim, olha, o que eu vou dizer agora, eu ficaria de boa com você. Se você conseguisse separar 10 minutos por dia, 10 minutos por dia para a sua comunhão com Deus. Você não precisa deixar de fazer nada. Não estou dizendo aqui para você deixar de fazer coisa alguma. É apenas uma questão de organização. Depois você dá uma olhadinha aí, lá nas configurações do seu Instagram, procura lá, sua atividade, tempo gasto. E você avalia a quantidade de tempo que só no Instagram você passa. Isso sem falar, né, nas outras redes sociais todas. Aí você vai dizer assim, poxa, pastor, não. É impossível, na minha rotina, eu separar 10 minutos por dia. Beleza? Vamos lá. Então, será que você consegue separar 10 a 15 minutos 3 vezes por semana? Já melhorou, né? Já deu uma aliviada para você. 3 vezes na semana, você ainda tem aí nesse sábado e domingo, fazem parte da semana, né?
Você, pastor, minha vida é uma loucura, você não entende, pastor, trabalho, faculdade, filho, casa, fazer comida, arrumar, mercado, ok. Estou de boa contigo. Estou aqui para te ajudar. 20 minutos por semana. Uma vez. Então aí, se você falar que não é possível, você desiste. Aí a gente, né? Você volta aqui em 2024, entendeu? Que 2023 já acabou para você. Né? Esse você já perdeu. Se você não consegue separar 20 minutos numa semana para investir na sua comunhão com Deus, meu irmão, é menos do que o único episódio de uma série para você assistir. E isso para você investir na sua vida com Deus. É importantíssimo, irmãos. Importantíssimo. Importantíssimo. Coisas boas podem acontecer na sua vida, coisas ruins podem acontecer na sua vida. A igreja pode ser espetacular, sabe? Os pastores podem ter um ano assim, de avivamento. Mas se você, no seu dia a dia, não investir na sua comunhão com Deus, nada do que a igreja fizer será suficiente. Que hora você faz isso? Bem, é uma decisão pessoal. Tem gente que gosta da madrugada, tem gente que gosta da manhã, da tarde, da noite. Minha recomendação é você ter privacidade. Não tem lugar? Faça no banheiro, entendeu? Importante é você ficar sozinho. Você precisa ter liberdade de falar para Deus aquilo que você não fala para mais ninguém. E por que isso é importante, irmãos? Por que privacidade é importante? Porque é um elemento central na espiritualidade, queridos. Nós estamos falando com o Deus vivo e verdadeiro. Entramos na presença santa e gloriosa do Criador, através da mediação de Cristo. Ora, todas as religiões, todas elas têm seus rituais, suas rezas, coisas que você precisa fazer de forma repetida. O Evangelho é diferente. Por que o Evangelho é diferente? Porque não é magia, não é superstição, não é ritual, não é repetição. Não se trata da gente afastar o azar por mera repetição de ritual. O Evangelho é relacionamento direto, veja bem, direto, real, com o Eterno, com o Todo-Poderoso, com o Criador de todas as coisas. Eu, você, apesar de quem somos, de todos os nossos pecados e limitações, podemos adentrar a presença do Criador. Quando oramos, falamos com Deus. Quando cantamos, adoramos a Deus. Nossas palavras são recebidas, elas ultrapassam essa dimensão e são ouvidas no trono da graça de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Você vai acordar amanhã, você tem problemas para resolver. Você talvez precise ligar para alguém, mandar um áudio, mandar uma mensagem. E alguém em algum lugar vai receber aquele áudio, aquela mensagem, aquela ligação. Quando a gente ora, nós estamos levando as nossas palavras para o Eterno, Todo-Poderoso, o Criador, aquele que é santo, 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 Senhor de todas as coisas. E Ele ouve o que você diz. Ele ouve o que você diz. Quando a gente lê a palavra, nós ouvimos a voz de Deus. Quando meditamos nas verdades do Evangelho, meditamos em quem Deus é e no que Ele fez por nós. É o que sentimos em nossa vida. Isso é mais do que o nosso pensamento, é mais do que uma produção mental, é o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Então, vida devocional, queridos, é fundamental, porque Deus é alguém. Deus não é mera energia.
Deus é uma pessoa e Ele nos criou para o relacionamento com Ele. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que pelo seu sangue na cruz, nós tivéssemos relacionamento com Ele. Fomos salvos para nos relacionar com Deus. A Bíblia diz que em Cristo nós somos sacerdotes. O sacerdote é aquele que tem livre acesso para adorar a Deus, para servi-lo. Então, vida devocional significa se aproximar de Deus sem medo. Apesar dos pecados, das culpas, dos erros, Deus nos estabeleceu um caminho até Ele. E esse caminho é através do nome de Jesus. Bem, e como é que a gente faz isso aí na prática, né? Há vários modelos, há maneiras diferentes de você vivenciar a sua vida devocional, né? A primeira coisa que não pode faltar é um tempo de oração, tempo de falar com Deus. Jesus, Ele nos incentiva a entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Ele, porque oração é um exercício de sinceridade diante do Senhor. É o espaço em que a gente apresenta os nossos pecados, nossos medos, nossa raiva, nossas dúvidas, nossos pedidos, nossa gratidão. Em linhas gerais, nossa oração acaba sendo uma oração repetitiva, uma oração mecânica, uma oração superficial. E aí você olha os salmos, queridos, leia os salmos e veja como os salmistas oravam. Era simples assim. Se no coração deles havia vontade de matar o vizinho, eles apresentavam isso em oração ao Senhor. Senhor, eu estou com vontade de matar o meu vizinho. Mas não cabe a você matar o seu vizinho. Entenda isso. Mesmo ele sendo muito chato. Mas não é pecado pedir para Deus para tirar a vida dele. Está lá nos Salmos. Se os salmistas tinham reclamações contra Deus, Deus, não estou entendendo, eles apresentavam isso em oração. A oração sincera é a única forma, a única maneira da gente viver, da gente vencer uma vida religiosa hipócrita. Uma vida religiosa onde a gente tem um monte de sentimento, pensamento e coisas estranhas dentro da gente que a gente não apresenta para o Senhor. A gente pensa uma coisa, a gente sente uma coisa, só que o que a gente diz é outra completamente diferente. Não existe miséria na sua vida que você não possa apresentar ao Senhor. As piores. Não existe limite no que a gente pode apresentar para Deus em oração. E outra coisa, né? Falamos isso no discipulado sempre, a importância de você falar com Deus em voz alta. Oração, queridos, não é pensamento. Isso é uma mania que a gente tem. Não. Oração é falar com alguém. Por isso, oração requer privacidade. Se você aprendeu, aí tem gente que vem com aquela história assim, não posso orar em voz alta, porque aí o diabo vai ouvir e vai interferir nos meus planos, nos meus projetos aqui. Irmão, com todo respeito, não, isso é bobagem. Dane-se o diabo ouvir minha oração, sabe? Dane-se o diabo. Guarde uma coisa no seu coração, vida cristã é se importar com Deus, com a vontade de Deus, porque é dele que dependem as bênçãos da minha vida. Se coisas ruins acontecem comigo, foi porque o Senhor permitiu. Se coisas boas acontecem comigo, foi porque o Senhor agiu com graça na minha vida. De forma que oração é algo que é falado, e isso requer coragem, queridos. Coragem para a gente apresentar para Deus o nome dos nossos pecados. Apresentar para Deus o nome daquelas pessoas que você precisa perdoar. O nome de pessoas que te fizeram mal. É na oração que a gente fala em voz alta os nossos sentimentos e pensamentos mais absurdos. Isso liberta e purifica o coração.
Assim como enche de alegria a alma quando a gente conta para Deus os nossos motivos de gratidão. Cada bênção, cada milagre, cada vitória. Então, no exercício da oração sincera, experimentamos milagres de Deus. Às vezes, enquanto você está orando, a pessoa por quem você está orando está sendo tocada pelo Senhor. Quantas vezes a gente passa para orar angustiado e triste, e naquela oração a nossa fé é fortalecida. Milagres que acontecem no meio da igreja, por causa das nossas orações. Coisas que ninguém entende, a não ser aquele que ora. Isso é muito interessante de ver. Quem não ora não entende nada. Quem não ora não está sintonizado. Quem ora sabe. Quem ora percebe. Quem ora olha com outros olhos. De vezes que você começa a orar e antes de terminar a oração, você já recebe de Deus a saída para um problema que parecia insolúvel. E aí, quando você não ora, você não tem nenhuma dessas experiências. Veja como isso prejudica a sua espiritualidade. Oração sincera, queridos, portanto, nunca será repetitiva. Por quê? Cada vez que eu me apresentar diante de Deus, o meu coração vai estar de uma forma. Pode ser que hoje eu me apresente diante do Senhor preocupado com a minha família, amanhã com a minha igreja, amanhã com um amigo, outro dia com a minha saúde, outro dia com outro problema. E aí a gente precisa guardar no coração que a oração produz efeitos na nossa vida espiritual. Por meio da oração, Deus age na nossa vida. Sabe, às vezes, correndo aqui um risco de ser místico, mas a nossa oração é um meio pelo qual suas palavras alcançam uma outra dimensão. Uma dimensão onde tem alguém assentado num trono celestial. E ao redor desse alguém, há milhões de anjos. A oração te leva à presença de Deus. E Deus age em você todas as vezes que você ora. Por isso, queridos, esse mês de janeiro nós vamos dedicar aí tempo para oração, às terças-feiras. Como igreja, vamos nos reunir para orar. E eu penso muito sobre isso, porque se a gente como igreja não consegue parar para falar com Deus, irmãos, tem uma coisa muito errada. Alguma coisa muito errada com a nossa fé. Porque o único poder, o único poder real que a igreja tem, diferente de qualquer movimento na sociedade, é o espiritual. E é na oração que nós nos conectamos com a dimensão espiritual. Então, junto com o desafio da oração na sua vida devocional, eu incentivo você a orar junto com a igreja ao longo desse mês. Aquela história. Toda terça-feira, uma terça-feira pelo menos, faz diferença para você, faz diferença para a igreja. E aí, voltando à nossa vida devocional, então, o que a gente tem nesse momento? Primeiro momento é o momento de oração. Então, não há devocional sem a gente parar para orar. Algo que também compõe esse momento devocional é você ter um tempo de leitura e meditação na palavra. Novamente, aqui há várias alternativas, modelos, esquemas. Nosso modelo aqui na igreja, você pode ler a sequência de leituras bíblicas que a gente manda para você. Você pode ler o texto, passar ali alguns minutos pensando sobre ele. Depois você pode ouvir a nossa devocional. Você também pode se propor a fazer uma leitura sequencial da palavra, um capítulo por dia, começa pelo Novo Testamento, depois vai para o Antigo, e ao final do ano você quase vai ter lido a Bíblia toda. E também você pode complementar esse momento com a leitura adicional de um livro. Há excelentes livros
devocionais, com reflexões, mensagens, para você aprofundar, né, o entendimento da palavra, o significado do Evangelho. De tudo isso, queridos, o que eu considero indispensável é você dedicar alguns minutos que sejam para a meditação na palavra. Nenhum livro, nenhum autor, nenhum aplicativo substitui a sua meditação pessoal. Entendeu? Esse negócio de ter versículo no aplicativo, irmão, isso aí, entendeu? Não vale. Para sobreviver espiritualmente em 2023, você precisa treinar o seu coração a pensar no significado do Evangelho. Então, guarde bem essa frase. Você precisa treinar o seu coração. O seu coração precisa de treinamento para pensar no significado do Evangelho, da graça de Deus revelada em Jesus. Salmo 1, fala lá, do homem bem-aventurado, é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Pois bem, a palavra meditar ali significa literalmente ruminar. Os ruminantes são os animais que não engolem o alimento de uma vez. Antes de ir para o estômago, o alimento fica sendo ali ruminado, indo e voltando na boca, para ser efetivamente depois digerido. Então, o homem bem-aventurado, a pessoa bem-aventurada, o cristão bem-aventurado é aquele que rumina a palavra de Deus. Note, não quer dizer que você vai andar o dia inteiro na rua, no ônibus, no trem, no metrô, onde você estiver, com a Bíblia na mão. Você leu, dedicou ali alguns minutos, mas você fica ruminando, meditando, processando, refletindo no significado daquelas verdades. Sabe? Ler um versículo aleatório no aplicativo do celular, indo para o trabalho, não é vida devocional, querido. Porque não se trata de ler muito. Se trata de você ler com atenção. Você precisa mastigar o Evangelho. E aí, sabe o que acontece? A gente faz com o Evangelho a mesma coisa que a gente faz com a comida, quando a gente está com pressa. Ou a gente não come, ou a gente engole a comida. Engoliu. Só que quando o Evangelho é engolido, ele não te alimenta. Quando nós não mastigamos o Evangelho, nós não conseguimos alimentar a nossa alma com as verdades da palavra. O Evangelho é para ser lido, o Evangelho é para ser ouvido, o Evangelho é para ser meditado. Muito mais ou menos a gente lê, a gente ouve, mas nós temos uma dificuldade absoluta em meditar. E aí, isso acontece? Amanhã de manhã, isso tudo aqui já saiu da sua cabeça. Na terça-feira, daqui a 2 dias, o seu coração vai estar sendo determinado pelos pensamentos e sentimentos que existem dentro do seu coração. E aí segue a semana. E aí você vai vir ao culto domingo hoje, mas vai passar a semana pensando seus estudos, seu trabalho, como ganhar mais dinheiro, como é que vai ser o churrasco com os amigos, se atualizando nas fofocas das redes sociais, assistindo séries, canais de esportes, né? Jogando nos sites de apostas, pesquisando roupa nas lojas virtuais, abusando da pornografia, e vai. E passa a semana. Não sobrou tempo para o Evangelho. E é nesse ritmo
a sua espiritualidade não dura, não é nem um ano, não dura um mês. Talvez no domingo que vem você não venha ao culto, isso não vai fazer a menor diferença para você. Vou dizer uma coisa para você séria, dura. A minha sensação é que muitas pessoas que frequentam as igrejas, elas já estão mortas. Pessoas que estão espiritualmente mortas. Sem vida. Então, meu querido e minha querida, sua comunhão com Deus está morrendo. E você sabe disso. Talvez você não queira admitir, mas os sintomas estão aí. Frieza, incredulidade, falta de temor, disciplinas espirituais. Todavia, louvado seja Deus. Há esperança para a sua vida, meu querido, porque o Evangelho é vida. O Evangelho é ressurreição. Cremos no Deus que nos faz sair da morte para a vida. Ezequiel capítulo 37, a vida espiritual do povo de Israel era como o quê? Um vale de ossos secos, um cemitério a céu aberto. Estava tudo morto. E não foi uma avaliação humana, era Deus dizendo, olha, falando para o profeta, olha aí, olha a situação do meu povo, morreu todo mundo. Não morreu fisicamente, mas tinha morrido espiritualmente. E aí então, Deus fala para Ezequiel, mas há esperança, Ezequiel. Que esperança pode haver, Senhor, para um monte de osso espalhado? E aí, Deus diz para Ezequiel, prega para esses ossos. Mas como é que eu vou pregar para osso, Senhor? E Ezequiel começa a pregar por obediência ao Senhor. E enquanto Ezequiel prega, os ossos se juntam. E surge carne, e surge vida, a ressurreição. Há ressurreição para a sua vida, querido. E essa ressurreição vem do céu. Por isso, investir na comunhão com Deus é fundamental. Talvez você já começou 2023 morto. Olha isso. Sem ânimo, sem fé, sem perspectiva. Então, minha palavra para você nesse domingo é: não desista. Porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você, não desista, porque a igreja não desistiu de você, não desista, porque Deus tem grandes coisas para você, através de você. O que você precisa fazer é se colocar na presença do Senhor e ruminar a graça de Deus ao longo da semana, mastigar o Evangelho. Passar alguns minutos pensando no significado de Deus, o Todo-Poderoso, ter dado o Filho de Deus para salvar a sua vida. E aí, enquanto você rumina o Evangelho começa a oxigenar a sua alma com a graça. O Evangelho vai levando vida para os cantos mais escondidos da sua vida, porque o Evangelho é poder de Deus, ele é poder de Deus, e o Espírito Santo age por meio do Evangelho. Então não se trata do seu poder, não se trata da sua capacidade. Se trata do poder de Deus que atua por meio desses processos. Enquanto você mastiga, rumina, medita, o Evangelho sai do cérebro e chega no seu coração. Está todo mundo aqui. Está todo mundo ouvindo essa pregação. Ela está chegando no seu ouvido, está entrando para o seu cérebro. Bacana. Só que isso não muda a sua vida. Isso não muda a sua história. Isso não muda o seu comportamento, suas atitudes. Isso não vai ser decisivo na hora que você tiver que enfrentar tentações durante a semana. Isso não vai ser decisivo na hora que você enfrentar problemas durante a semana. O que vai ser decisivo é quando essa informação ela entrar no coração e ela forjar suas emoções, seu jeito de agir, seus posicionamentos. Por esse motivo, queridos, a nossa igreja
tem como estratégia principal de ensino a pregação. Muitas pessoas perguntam, né? Poxa, por que, como outras igrejas, nós não temos escola dominical ou estudo bíblico e tal? Porque nós optamos lá atrás, ao invés de a gente tratar de diversos temas ao longo da semana, levar você a se aprofundar, a mergulhar apenas em alguns temas, para que você saia da superficialidade. Então, esse mesmo tema que é pregado domingo, ele é trabalhado nas leituras, ele é trabalhado nos devocionais, ele é trabalhado nos núcleos, ele é repetido. Espiritualidade tem a ver com repetição, está aí no texto. O que o texto fala? Olha, você precisa ensinar o seu filho andando, deitado, sentado, caminhando, repetir. Porque o nosso coração é duro. Sem repetição, a nossa espiritualidade está fadada ao fracasso. Então, queridos, assumam o propósito hoje de investir na sua vida devocional em 2023. Este é o maior e melhor investimento que você possa fazer. Porque, e aí, voltando à escolha do princípio, entre tantos princípios, por que eu escolhi este princípio? Porque quando você investe na sua vida devocional, a sua família vai ser abençoada. Quando você investe na sua vida devocional, a igreja será abençoada. Quando você investe na sua vida devocional, os seus compromissos ministeriais com a igreja, com os times da igreja, será abençoado. Quando você investe na sua vida devocional, pecados serão enfrentados. Quando você investe na sua vida devocional, a sua vida emocional é abençoada. Então, a vida devocional, ela se torna uma espécie de fluxo de graça para todas as demais áreas da nossa vida. Uma vida devocional comprometida. E eu posso te dar essa garantia. Não importa o que vai acontecer em 2023. Você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Porque você vai estar aos pés do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Fale com o Senhor nessa hora. Deus amado, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz, ó Pai, que quando nós encontramos o Evangelho, nós encontramos um tesouro. E esse é o tesouro, ó Pai, maior. O tesouro, ó Pai, que é mais importante, ó Deus, do que qualquer outra coisa que a gente tenha na nossa vida. Só que, infelizmente, ó Pai, muitas vezes não damos o devido valor a este tesouro. Pedimos ao Senhor, ó Pai, graça nessa noite. Ó Pai, nós trazemos sonhos, expectativas, desejos. É óbvio, Senhor, que nós queremos como humanos, ó Pai, que 2023 seja um ano, Senhor, muito melhor do que foi 2022. Desejamos, ó Pai, que coisas boas aconteçam em todas as áreas da nossa vida. Mas, Senhor, talvez, ó Pai, nós estamos fazendo planos errados. Talvez estamos nutrindo expectativas equivocadas. Por isso, ó Pai, pedimos graça, Senhor. Pedimos graça para que o Senhor nos conduza, Senhor, neste percurso. Em nome de Jesus. E assim, ó Pai, em primeiro lugar, move o nosso coração, Senhor, para que a gente possa se organizar, para que a gente possa, Senhor, priorizar o tempo devocional na nossa vida, Senhor. Um tempo de qualidade, de oração e meditação do Evangelho, Senhor. Que a gente consiga, Senhor, vencer as barreiras que nos impedem de fazer isso, seja elas quais forem. E que assim, ó Pai, por meio de uma vida devocional, ó Pai, abençoada, possamos, ó Pai, experimentar renovo do Senhor. Renovo, ó Pai, na nossa relação com o Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor.
Louvado seja o teu nome. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que permite ser encontrado. Ó Pai, a tua palavra diz: batei e abri-se-vos-á, buscar-me-eis e me achareis. Ah, Senhor, o Senhor deseja ser encontrado e achado por nós, mas nós, ó Pai, não estamos lhe procurando. Tem misericórdia, Senhor. Perdoa, Senhor, essa espiritualidade medíocre, Senhor, que a gente tem levado, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, no poder que somente o Espírito Santo tem, vem convencer os nossos corações, constranger os nossos corações. Há uma mudança de rotina, há uma mudança, Senhor, de comportamento. Para que, Senhor, a comunhão com o Senhor seja o fator decisivo e crucial para a nossa caminhada ao longo do ano. E que possamos experimentar grandes coisas, possamos ter grandes experiências, ó Deus, em oração, na presença do Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.